Aleluia, graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Convido você a acompanhar a leitura no nosso telão, ou você que gosta, ainda traz a tua Bíblia e acompanhe o texto. Nós vamos ficar bastante no texto, vamos citar outros, né? Mas nós vamos ficar bastante nesse texto aqui, explorar bastante esse texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. Eu não sou bom em dar título para a mensagem, mas eu dei um para essa aqui, que é um encontro libertador. Um encontro libertador. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. A minha versão diz assim: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça, pela tua palavra, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença. Fala conosco, ó Deus, dá-nos, Senhor, unção para o entendimento da tua palavra, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O encontro de Jesus e Bartimeu, ele muitas vezes retrata as nossas lutas, quando nos deparamos com situações em que não conseguimos enxergar uma solução, quando não conseguimos enxergar uma saída. Muitas vezes passamos por cegueira emocional, cegueira espiritual, e muitas vezes não sabemos o que fazer, qual a direção que devemos tomar. Quem já não passou por experiência de estar no meio de um problema, sério ou pequeno, sem enxergar uma saída, sem enxergar uma solução? Eu creio que a maioria de nós já passamos por situações semelhantes. No entanto, a passagem bíblica sugere que quando nós nos encontramos com Jesus, os nossos olhos são abertos, assim como aconteceu com Bartimeu, e a gente consegue ver e enxergar uma saída e uma solução. A história de Bartimeu fala um pouco de cada um de nós, e nós vamos meditar. Quero convidar você a meditar um pouquinho nesse encontro de Jesus com Bartimeu, porque o encontro foi oportunizado por Jesus, e foi uma oportunidade de salvação. Aquele cego, veja, dificilmente ele iria até Jesus, dificilmente ele tomaria a iniciativa e nem teria condições de ir até Jesus. Certamente já havia ouvido de Jesus, certamente já havia falado da fama de Jesus. A fama de Jesus percorria toda a região,
Certamente já devia ter ouvido que Jesus era aquele que curava milagres, que havia ressuscitado pessoas, que feito coisas tremendas, e certamente, ou provavelmente já havia passado pela sua cabeça de que Jesus, em vista de tantos milagres que já havia operado, ele poderia ser uma solução para a sua necessidade. Ele poderia ser uma cura. Jesus poderia curá-lo. No entanto, dificilmente ele teria condições de ir até Jesus. Mas Deus, em sua graça, ele prepara condições para que Bartimeu tivesse um encontro com Jesus. Ele prepara. Veja, com a gente às vezes acontece igual, ou com a gente acontece de fato igual. Muitas vezes não temos forças de ir até Jesus, e assim como no caso de Bartimeu, Jesus vem até nós e pergunta: que queres que eu te faça? Não é bem assim? Em Adão nos afastamos da presença de Deus, a Bíblia diz que não havia quem buscasse a Deus, éramos pobres, necessitados, cegos, perdidos nesse mundo, e Deus em Cristo nos proporciona um encontro libertador, um encontro de salvação. É isso que acontece com a gente. Jesus prepara um momento para esse encontro. Jesus vai até aquele cego que estava à beira do caminho, e essa passagem bíblica, ela retrata a incapacidade do ser humano de buscar a Deus. A nossa incapacidade de ir até Deus, ela é retratada na história desse cego. Então, como foi com Bartimeu, Jesus também é com a gente. Ele é comigo, Ele é com você, Ele pode mudar as nossas histórias. E eu quero destacar aqui, nesta manhã, 3 coisas deste encontro. Primeiro, a situação de Bartimeu, as atitudes de Bartimeu, e a atitude de Jesus diante da oportunidade que Bartimeu agarra, diante do clamor de Bartimeu. Então, em primeiro lugar, a situação. Vamos analisar aqui a situação de Bartimeu. Olha, verso 46 diz: e foram para Jericó, quando ele saía juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, assentado à beira do caminho. A realidade de Bartimeu era muito difícil. Elas trazem algumas lições para as nossas vidas, porque muitas vezes nós nos sentimos na mesma situação. Olha, primeiro, aqui diz que ele estava em Jericó. Não sabemos se ele era de Jericó, mas diz que ele estava em Jericó, ali, na beira do caminho. Jericó é uma cidade marcada pela história do pecado. Jericó, inimigo do povo de Deus, a primeira cidade a ser conquistada e foi derrubada pelo próprio Deus, as muralhas da cidade, quando os israelitas tocaram a trombeta. Era uma cidade que simplificava ali, simplesmente inimigo de Deus. É uma cidade do pecado. A cidade chegou a ser amaldiçoada. Lá em Josué capítulo 6, verso 26, olha o que diz: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e a custa do mais novo as portas. Então veja, Jericó era uma cidade que tinha sua história marcada pelo pecado. Jericó aqui pode simbolizar as nossas lutas, nossas perseguições, o pecado que nos assedia de perto, as tentações, quando nós estamos numa situação muito difícil, como estava Bartimeu. Segundo lugar, veja, ele era cego. O texto não deixa claro se ele nasceu cego ou se ficou cego. Possivelmente seria um cego de nascença, embora naquele tempo havia muitas doenças devido à falta de condições de higiene que provocavam a cegueira. Mas a cegueira, ela significa que não visualizamos uma alternativa ou saída para uma situação, além de nos deixar limitados,
espiritualmente também dizendo. Veja, ele era mendigo, estava mendigando porque não tinha apoio, não havia naquele tempo apoio para as pessoas deficientes, como hoje, por exemplo. Não tinha condições de trabalhar, possivelmente era discriminado pela própria família, que também devia ser pobre. Essa é a situação desse homem. Então, pedir esmola representa a falta do que é essencial para a vida, e precisar ficar se humilhando, pedindo socorro o tempo todo. Ele estava sentado, uma condição estática, não tinha o que fazer, era sentar e esperar. Estava acostumado e sujeito a ficar ali na entrada da cidade, onde as pessoas poderiam passar e receber talvez alguma ajuda. E ainda havia uma tradição, segundo Samuel 5:8, de não receber cegos em casa. Olha o que diz lá em 2 Samuel. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, e quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. E por conta dessa situação, um cego era tido como maldito, era maldição. Assentar-se significava estar numa posição de acomodação, quando a gente fica inerte, sem saber o que fazer, quando não conseguimos sair do lugar. E é assim que ele estava, sentado à beira do caminho. Ele nem saía e nem entrava, ele ficava à beira do caminho. Ele era colocado, era posto, ele era levado por alguém ali, da cidade de Jericó, para ficar à beira do caminho. Esse era o estado. Era um estado de indecisão que ele vivia. Estar à beira do caminho nos traz a lição de que precisamos tomar uma decisão e sair do lugar que a gente está. Sair de cima do muro. A situação de Bartimeu era física. Era uma situação física. Mas talvez você possa estar sofrendo uma situação semelhante, emocional ou espiritual. Se você está vivendo numa situação de perseguições, sendo assediado por tentações, pelo pecado, como ele estava ali na cidade de Jericó, que representava o pecado, se você não vê uma saída para os seus problemas, espiritualmente você não consegue enxergar uma saída, uma solução, se você está implorando por uma ajuda, assim como um mendigo, como ele implorava, se você está parado sem saber o que fazer, você se encontra numa posição estática. Então, você se encontra à beira do caminho, espiritualmente falando, como Bartimeu, precisando tomar uma decisão em sua vida. Bartimeu tinha uma certeza: Jesus poderia ajudá-lo. Jesus poderia ajudá-lo. Veja, verso 27, verso 47, ouvindo ele que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E essa certeza foi fundamental para que Bartimeu recebesse a cura. Eu e você temos clareza, certeza, convicção de que Jesus pode nos ajudar. Você tem essa convicção pessoal de que Jesus pode ajudar você? Algumas pessoas não duvidam do poder de Jesus, não duvidam que Jesus pode fazer milagres, não questionam o milagre de Jesus na vida das outras pessoas, no entanto, não creem o suficiente que o milagre de Deus possa chegar em suas vidas. E Bartimeu não tinha essa dúvida, ele acreditava que Jesus podia ajudá-lo. É como no caso do leproso, em Mateus 8, 2 e 3, um leproso chegando até Jesus, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Então essa era a situação de Bartimeu. Ele estava numa situação difícil.
envolto numa cidade, no meio de pecado e de pecadores, a sua deficiência física o impedia de ele ter uma vida livre, uma vida de libertação, impedia de trabalhar, de ser um homem honrado, ele era humilhado. Bartimeu, ele estava numa posição estática, ele era colocado ali, estava à beira do caminho, não ia para frente nem para trás, mas uma certeza ele tinha. Por quê? Porque ele havia ouvido de Jesus de Nazaré, e que aquele homem havia feito milagres, prodígios, maravilha, e ele tinha certeza de que esse homem podia curá-lo, mas ele não tinha condições de ir até Jesus. Jesus proporciona essa oportunidade, ele oportuniza aquele encontro. E ele tinha certeza que Jesus podia ajudá-lo. Essa era a situação dele. Agora vamos analisar as atitudes de Bartimeu diante daquele momento que foi oportunizado pelo Senhor. No verso 47 diz, ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar, e no verso 48 diz, muitos repreendiam, e ele clamava mais ainda. E no final, no verso 50, ele lançando de si a capa, quando Jesus o chama, ele levanta e vai até Jesus. Então o milagre na vida de Bartimeu foi marcado por algumas atitudes marcantes. Primeiro, ele ouviu, ele tinha os seus ouvidos atentos. E o evangelista Lucas, essa passagem é uma passagem sinótica, então ela é retratada em Mateus, em Marcos e em Lucas. E Lucas, ele narra um detalhe que Marcos omite. Aqui diz que ele ouve o barulho da multidão. Versos, aqui Lucas 18, 36 e 37 diz assim, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele não sabia nem que era Jesus. Ele perguntou o que era aquilo, e anunciaram que estava passando ali Jesus, o Nazareno. Então ele ouviu, e a primeira coisa que a gente precisa é ouvir acerca de Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ele já havia ouvido de Jesus, mas agora o milagre que ele havia ouvido estava passando na sua porta, na sua frente, no seu caminho. Ele ouviu e ele creu. Ele ouviu e ele creu. E ele então clamou ao Senhor. Ele era cego, mas tinha as forças para clamar. Por isso, no meio do barulho da multidão, ele clamava o Senhor e Jesus o chamou. Ele clamava pelo nome profético de Jesus, Jesus, filho de Davi. E ele pedia, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava fazendo uma oração. É uma oração. Jesus é uma oração. Ele estava clamando pelo Senhor. E a oração é a forma como nós falamos com Deus. É a forma como devemos apresentar os nossos pedidos ao Senhor. E nesse caso, Bartimeu, ele coloca o seu pedido, é um clamor. Mateus 7, de 7 a 9 diz, 7 de 7 a 9 diz, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. O qual homem dentre vós, que se porventura o filho te pedir pão, lhe dará pedra? Eu creio que cada um de nós temos os nossos pedidos nos nossos corações. E a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que Jesus, ele tem compaixão, ele tem misericórdia de nós, e ele está pronto para nos atender segundo a nossa necessidade. Sabe qual que é a maior dificuldade nossa? É que nós confundimos necessidades com conforto. Deus está pronto para suprir as nossas necessidades. É claro que Ele pode dar conforto, Ele pode. Salomão teve um sonho, e num sonho Deus fala assim, pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pede aquilo que ele tem necessidade. Salomão era jovem,
foi colocado para reinar no lugar do seu pai, um dos maiores reis de Israel, e ele pede, e ele diz: Senhor, eu tenho necessidade de sabedoria para conduzir a testa desse povo. E Deus supre a necessidade de Salomão. No caso de Salomão, Deus diz: porque você não me pediu riqueza, porque você não me pediu fama, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você pediu apenas sabedoria, eu vou te dar sabedoria, e junto com sabedoria eu vou te dar fama, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar conforto, eu vou te dar tudo isso. Mas Deus supre primeiramente a necessidade. No caso do paralítico, que é colocado pelo telhado e que chega até Jesus, qual é a necessidade do paralítico? Jesus enxerga primeiro a necessidade humana, e ele diz: os teus pecados são perdoados. A maior necessidade do ser humano é ter um encontro libertador de salvação com Jesus. E os fariseus começam a questionar: quem é esse? Quem é esse que está dizendo que pode perdoar pecados? E Jesus, então, ele faz a seguinte afirmação: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Eu digo para esse paralítico: levanta-te e anda. Jesus fala: qual é mais fácil? É mais fácil dizer: seus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Então veja, Jesus, ele quer suprir, ele supre as nossas necessidades. Ele quer suprir a nossa necessidade. Bartimeu dizia: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Compaixão significa paixão, junto, com a paixão junto, e misericórdia é literalmente colocar a miséria no coração do outro, a miséria do outro no seu coração. Isso significa que Jesus sabe exatamente aquilo que você e eu precisamos. Ele conhece a nossa dor, ele viveu a nossa vida. Jesus conhece as nossas necessidades. Veja uma outra atitude. Então veja, ele ouviu de Jesus, ele clamou por Jesus, ele orou ao Senhor, e no verso 48, ele perseverou, porque aqui ele poderia ter desistido. No verso 48, aqui diz que muitos o repreendiam para que se calasse, muitos diziam: fica quieto, mas ele gritava cada vez mais. As pessoas mandavam Bartimeu parar, e Bartimeu perseverava, ele gritava, seu barulho incomodava, mas ele continuava insistindo, sem parar. Quando temos um sonho, nós precisamos continuar lutando, até conseguir, sem nunca desistir, porque Deus provê a hora certa de nos atender. Ele deixa a sua capa. A capa de Bartimeu era tudo o que ele tinha, era a sua coberta, era a sua proteção, era o seu abrigo à noite, era o seu abrigo durante o dia, servia como cobertor, como uma forma de proteção. E a gente percebe que nós precisamos deixar tudo, toda aquelas situações que nos proporciona a nossa proteção e a nossa segurança, para buscarmos a proteção e a segurança daquele que pode prover toda a nossa necessidade. Verso 50, levantou-se, saiu daquela posição de inércia que estava à beira do caminho e tomou a decisão de ir até Jesus. E o ato de levantar-se e procurar o mestre ainda cego, foi uma atitude de fé. Foi uma atitude de fé. Nada podia garantir que ele ia receber o que ele pedia, mas ele acreditava que podia, e ele se levanta e ele vai até Jesus. É preciso se levantar para ver Deus agir, é preciso nos levantarmos para ver Deus agir. Levantar é sair do nosso lugar, é dar o passo da fé, é dar o primeiro passo. Deus tem sempre uma porta aberta, mas nós precisamos dar o primeiro passo. É como aquele povo quando sai do Egito. Grandes milagres Deus opera na vida daquele povo, e agora eles estão pressionados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, e eles clamam a Deus, e
E Deus ele dá a seguinte orientação para Moisés. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 14, verso 15. Disse o Senhor: por que vocês estão clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, dê o primeiro passo. Ele pergunta: o que é isso que você tem na sua mão? Não, estende o cajado, eu já te dei a autoridade para isso. O Senhor já nos deu autoridade, e a autoridade que Ele nos deu é o nome de Jesus. E se nós vamos no nome e na autoridade do Senhor Jesus, vamos na fé. Meus irmãos, Deus sempre honra o passo da fé, não o passo da arrogância, não o passo do orgulho, eu vou, não, mas o passo da fé, o humilde passo da fé, Deus honra. Então, como Bartimeu, você pode ouvir a palavra de Deus que te fortalece para ter fé e precisa clamar ao Senhor de todo o coração, perseverar na presença de Jesus, deixar as capas que nos fornece a nossa proteção, que vem do nosso esforço, e tomar uma atitude de perseverança na presença de Jesus. Bartimeu, ele teve uma oportunidade e agarrou a sua oportunidade. Deixa eu dizer para você, meu irmão, agarre com força a sua oportunidade. Nós precisamos agarrar com força e não soltar nunca mais. Quem que é gaúcho aqui? Para me dar... Tem um ditado gaúcho, Mara, que fala que o cavalo passa, o cavalo eu esqueci o nome, mas é um ditado bem legal. Ele passa uma vez só na frente da gente, na porta da gente, né? Ele para uma vez só na porta da gente. É o cavalo que vem pronto. Eu não sei o ditado. Não ficou bom aqui não. O cavalo é encilhado, isso mesmo. Ele para na porta uma vez só. Ele para na porta uma vez. E nós precisamos agarrar as oportunidades que aparecem para a vida da gente. Você não é gaúcho, mas sabe, a esposa dele é gaúcho. Será que ela está ouvindo? Olha, parabéns, viu, pelo bebê. Mas precisamos aproveitar as oportunidades, agarrar com força. Jacó é um exemplo de que agarrou com força a sua oportunidade. Jacó era um cabra safado, que teve uma oportunidade de transformação de vida, e ele agarrou com força. Gênesis capítulo 32, verso 26 a 28, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó teve uma oportunidade de fazer parte do time de Deus. Não lutou contra Deus, lutou com Deus. É eu e Deus contra a rapa, é isso que Jacó estava experimentando aqui. Lutou com Deus, ele agarrou a sua oportunidade e ele não soltou a sua oportunidade. Então nós precisamos agarrar as nossas oportunidades e insistir para que o Senhor nos abençoe. Bartimeu não perdeu a sua oportunidade, ele clamou por misericórdia, clamou por salvação, clamou por cura, ele implorou pelo seu milagre. E deixa eu dizer uma coisa: sempre haverá os desanimadores de plantão. Verso 48, diante daquela oportunidade de libertação, de salvação, de graça, levantou aqueles que o repreendiam, aqueles que o reprovavam. Fica quieto. Mas ele gritava cada vez mais. Quem eram essas pessoas? Não eram os discípulos de Jesus. Faziam parte da multidão que se aglomerava ao redor de Jesus, mas Bartimeu não deu ouvidos. Naquele momento, Bartimeu, além de cego, ele precisou ser surdo também.
para poder. Nós não devemos dar ouvidos à voz da multidão. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é muito clara, a palavra dele. Não devemos dar ouvido a toda voz, sobretudo aquelas que vêm para nos desencorajar na fé. Então, a atitude de Bartimeu, clamar mais. Muitos se deixam desencorajar em momentos assim. Ele não se deu por vencido. Agarrou a sua oportunidade, não estava disposto a soltá-la por nada. Era tudo ou nada. Nós podíamos dizer aqui que Bartimeu entrou em luta contra aqueles que queriam abafar a sua voz. Entrou em luta, entrou em batalha. Muitos repreendiam. A luta não era pequena, era contra uma multidão, tentando abafar o grito de liberdade de Bartimeu. Mas Bartimeu não desistiu de lutar. Então, deixa eu dizer para você, não pare de lutar. Não desista da sua fé. Continue, entre em luta. E é luta espiritual. Não pare de clamar, não pare de lutar. Tem uma canção da Ludmila Feber que diz assim, ó: ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. E aí tem o refrãozinho que diz assim: o descanso, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, continue perseverando, porque a perseverança é a marca dos vencedores, e você tem a marca do Espírito sobre a sua vida, que te ajuda a perseverar. Entre em luta, não perca a sua oportunidade. Então veja, a gente vê aqui a situação desse homem, muito difícil, muito precária, e ele toma atitudes nobres, que vão resultar em ter um encontro face a face com Jesus. Agora vamos ver, então, porque a batalha da fé, ela tem recompensa. O que Jesus faz diante do clamor de Bartimeu? Então, verso 49 diz que Jesus parou a comitiva, uma multidão estava seguindo, e Jesus simplesmente parou tudo o que ele estava fazendo, e disse: chame-o. Muitas multidões já haviam passado por aquele lugar, muitos pregadores talvez deviam passado por ali também, mas aquele dia foi diferente, porque Jesus fez o que ninguém nunca tinha feito. Jesus fez algo que ninguém nunca tinha feito. Jesus quer fazer por mim, eu aprendo que Jesus quer fazer por mim e por você, algo que ninguém nunca já fez. E não é isso mesmo que Jesus faz? Ele dá a sua vida por mim e por você. Quem que dá a vida? O que Jesus fez por Bartimeu? Jesus parou toda uma comitiva, no meio da multidão, provavelmente toda a multidão teve que parar, todos, talvez, tiveram estranhado aquilo, mas não importava o tumulto da multidão, não importa, quando nós estamos sofrendo, quando Deus nos dá uma oportunidade, quando nós agarramos a oportunidade, entramos em batalha espiritual, Jesus vai parar tudo, vai parar os céus e a terra, para nos atender, e para nos socorrer, no nosso sofrimento. Ele chamou Bartimeu, verso 49, diz que ele mandou chamar, as mesmas pessoas que mandaram ele calar, agora diz: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Então, no meio das lutas, quando ninguém mais te vê, Jesus manda te chamar.
e avisa que chegou a sua vez. Tem uma música do Nani Azevedo que fala, né, que chegou a minha vez, né? Deus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. E Jesus pergunta, a pergunta de Jesus é uma pergunta clássica, né? O que queres que eu te faça? Jesus, Ele sabe de tudo, Ele sabe daquilo que nós precisamos, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer ouvir de nós o nosso pedido, para atender com amor. Jesus salvou aquele homem, a declaração de Jesus para Bartimeu foi que a fé dele o salvou, muito mais do que a cura apenas. Bartimeu foi salvo, através da fé nós somos salvos. A palavra de Deus diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus Jesus chama, Jesus pergunta, Jesus salva, Jesus cura. Esse foi o pedido de Bartimeu, e conforme o pedido de Bartimeu, ele foi curado por Jesus e passou a enxergar. E qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu e enxergou? Foi a face do Mestre. Foi a face do Mestre. E assim como Jesus fez com Bartimeu, Ele quer fazer nas nossas vidas também. Jesus quer ter um encontro conosco. Quanto tempo faz que você e eu... Porque percebe que ali havia uma multidão, mas que aquele encontro foi um encontro individual. Foi um encontro individual onde a multidão não foi capaz de abafar a voz, o clamor daquele único homem que era cego, que era mendigo, que não tinha condições alguma de ir até Jesus, mas que era pobre, necessitado, cego, que precisava. E no meio da multidão, houve um encontro individual com Jesus. Nós poderíamos dizer aqui que nós estamos em vantagem com relação a Bartimeu. Primeiro, porque não somos cegos, nós podemos enxergar. Segundo, porque não estamos numa condição miserável. E poderíamos continuar aqui estamos empregados, bem alimentados. Mas muitas vezes, essa situação, elas nos impedem de termos um encontro pessoal. Existem outras vozes hoje que concorrem com a voz de Jesus e que muitas vezes nos impedem uma vida muito atarefada, uma agenda muito lotada, que impede de termos um encontro com o doador da vida, com o Mestre Jesus. Eu creio que Jesus, Ele continua fazendo maravilhas e deseja fazer maravilhas em nossas vidas. A situação de Bartimeu exemplifica as nossas vidas. As nossas atitudes, como devemos proceder para buscar uma solução na presença de Jesus. Jesus certamente continua fazendo de tudo para nos encontrar e nos abençoar. E depois que nós o encontramos e que os nossos olhos se abrem, então nós podemos ver a sua gloriosa face nos enchendo de esperança. Quando olhamos para o mundo, as coisas ao nosso redor, ficamos cegos espiritualmente, não enxergamos uma saída. Somente Jesus pode abrir os nossos olhos, os olhos da fé. Portanto, olhe somente para Jesus.
e batalha a batalha da fé, porque ela tem recompensa. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E Jesus pergunta: o que queres que te faça? E Jesus está passando aqui hoje. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. No meio da multidão, imagine-se agora, não sei qual tem sido a sua necessidade, não sei qual tem sido o teu clamor, Deus conhece, o Senhor sabe, todas as coisas Ele sabe, e hoje Ele está perguntando a você, parando a multidão, e perguntando: filha, filho, que queres que te faça? Coloca o teu pedido com fé agora. Você tem essa certeza, essa clareza de que Jesus pode operar em sua vida. A Bartimeu disseram: o mestre te chama. Bartimeu saiu do seu lugar e foi até Jesus. Então você que está orando com fé e que tem clamado ao Senhor, saia do seu lugar, venha até a frente, venha ter um encontro com o Senhor nesta manhã, aqui neste altar, para que possa receber do Mestre a cura, a resposta, a solução, a resposta da sua oração e do seu clamor. Enquanto o Ministério de Louvor toca essa canção, sai do seu lugar, o Mestre te chama. Aleluia. Talvez existe as vozes da multidão tentando abafar o seu clamor. Jesus está chamando, eu estou insistindo para que você venha. Talvez você esteja em batalha agora, que alguma coisa está segurando você no banco, e Jesus está passando, é a oportunidade da tua cura, da tua resposta, daquilo que você tem colocado diante do Senhor e não tem encontrado ainda a resposta. E a caravana da cura, a caravana do milagre, ela está passando aqui, e ela parou nesta manhã. E assim como havia uma multidão tentando impedir que Bartimeu chegasse até Jesus, talvez haja alguma coisa impedindo você de dar alguns passos para vir até aqui à frente e receber a tua graça, a tua cura, e ter um encontro com o Senhor, com o teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós clamamos a tua graça, Pai, sobre a vida desses irmãos e irmãs. Tu conheces, Senhor, cada necessidade. Nós clamamos, ó Deus, a tua graça, o teu poder de cura que há no nome de Jesus. Nós simplesmente, Pai, impomos as nossas mãos, crendo no poder, crendo no agir
crendo no poder do Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, dá-nos, Senhor, a coragem de continuar lutando, acreditando, Senhor, no Teu milagre, no Teu agir nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um desses irmãos e irmãs. Senhor, aqui talvez, Senhor, são pedidos, os clamores que tem colocado diante de Ti em oração, com lágrimas muitas vezes, no lugar secreto muitas vezes, lutas que os Teus servos muitas vezes passam. Nós clamamos, ó Deus, que o Teu milagre, que a Tua graça, que a Tua salvação, que haja nessa manhã o encontro da libertação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. E qual foi a resposta de gratidão de Bartimeu? Bartimeu faz uma entrega total. Ele segue Jesus estrada fora. Veja, Bartimeu não volta para Jericó. Percebeu isso no texto? Bartimeu não volta para a cidade do pecado. Bartimeu não volta para o lugar de opressão. Bartimeu segue Jesus estrada afora. Jesus, ele dizia, quando uma pessoa era curada, uma pessoa era salva, a tua fé te salvou, ele diz, vai e não peques mais. Bartimeu não volta para Jericó, para a cidade que representa o pecado, mas ele segue Jesus estrada afora. A tradição da igreja vai dizer mais tarde que Bartimeu se tornou um crente, uma pessoa que foi importante no início da igreja, depois juntamente com os discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe e que sejamos, através do exemplo de Bartimeu, que tenhamos nossas vidas inspiradas nele e que a gente possa seguir o Mestre e não voltar para Jericó, que vai tentar procurar nos aprisionar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.